Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. E eu sou Samantha Brasil, do Cineclube Delas, do Delírio Nerd. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Nesse programa de hoje, em formato Drops, a gente vai conversar sobre o filme Histórias que Nosso Cinema Não Contava, da Fernanda Pessoa, que estreou dia 23 de agosto nos cinemas. A Fernanda ela é cineasta e artista visual e trabalha principalmente com cinema documental e videoinstalações. Ela cursou faculdade de cinema em São Paulo, na FAAP, e concluiu em 2010. Em 2013, ela concluiu o mestrado em cinema e audiovisual em Paris, na Universidade Sorbonne Nouvelle. E em 2016, realizou no Museu da Imagem e do Som em São Paulo a videoinstalação Prazeres Proibidos, sobre a censura aos filmes de pornochanchada durante o regime militar, o que tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui nesse programa de hoje. Em 2017, ela finalizou Histórias que Nosso Cinema Não Contava, que é o seu primeiro longa. Esse filme ele é um documentário que retrata o período militar por meio de cenas de filmes de pornochanchada, destacando temas importantes para a discussão da época e como eles eram abordados nesses filmes de então. Bom, para começar, Samantha, o que você achou desse filme? Olha, eu gostei bastante do filme, acho que é um filme interessantíssimo, porque ela consegue, a diretora tem realmente uma ideia interessante no sentido de pensar não apenas a nossa história brasileira mesmo, através de um gênero de cinema, né, que é a pornochanchada, que é muito marcado numa época do nosso país, né, que retrata esse período da ditadura militar, e contar a história da ditadura militar civil brasileira através desses filmes, e ela rememora isso não só contando essa história do Brasil, mas de alguma forma também fazendo uma crítica pontual à própria história do nosso cinema mesmo, porque eu acho que ela fazia os recortes que ela escolhe fazer para contar essa história que o nosso cinema não contava, né? E aí o título é uma brincadeira muito interessante. A gente vai perceber, assim, quais são as intenções dela de perceber que corpos eram mais vulneráveis e expostos, né? Que tipo de classe social estava sendo mais atacada ou contraposta nas imagens que a gente vai ver no filme. O trabalho de montagem do filme é algo extraordinário. Eu imagino que aí ela conseguiu, né, através de um roteiro que ela foi amarrando com os filmes que ela foi vendo ao longo do processo, que durou anos, né? Ela conseguia alinhavar um roteiro que conte de fato uma história a partir de imagens de diversos filmes diferentes. É um feito muito grandioso, né? Então eu fiquei realmente, assim, saí do cinema, quando eu vi esse filme pela primeira vez, muito encantada e desnorteada com o trabalho magistral que a Fernanda conseguiu fazer nele. Você gostou também, Isabel? O que você achou? Nossa, eu amei. Inclusive, quando eu saí do cinema também fiquei, assim, matutando sobre muitas coisas, sobre, inclusive, os relatos de familiares sobre a época da ditadura, como isso se vê refletido nas imagens que estão sendo utilizadas ali, né? Em conversa com ela, porque o programa de hoje vai ter uma entrevista, enfim, cheguei a mencionar isso, o quanto que eu tinha realmente gostado desse filme, porque ele traz o contexto político, ele traz esse contexto do que estava acontecendo nesse contexto político, mas ele faz isso sem deixar de lado os aspectos artísticos que estavam sendo colocados, de que forma eles estavam transgredindo ou não, dialogando ou não com a censura vigente, né? E trazendo a questão de raça, de gênero, de classe, os estereótipos em torno desses elementos e da sexualidade também, trazendo o sexo como metáfora para muita coisa dentro daquelas relações. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção e que eu comentei com ela na entrevista é a forma como a própria violência da tortura é sexualizada. Então, esses filmes, eles abordam a questão da tortura, mas ao mesmo tempo sexualizam, afinal é uma pornochanchada, né? Então, assim, é muito interessante os múltiplos paralelos que a gente consegue traçar com o nosso Brasil de hoje em relação a esse Brasil de ditadura, usando essas imagens de uma arte que as pessoas geralmente não levam muito em conta, né? Porque é uma época da história do cinema brasileiro que não é muito explorado. Verdade, e é ultra inovador no sentido de que muitos filmes, né, não só documentário como ficcionais, já exploraram o tema da ditadura no Brasil, né, inúmeros filmes brasileiros já exploraram esse tema, e ela consegue dar uma cara completamente nova ao tema do filme, e eu fiquei me perguntando muito isso, Isabel, como num momento que a gente está vivendo no nosso país ultraconservador, onde as pessoas estão indo para a porta de exposições, tentar fechar exposições, porque tem elementos, né, pornográficos, eróticos, né, agora recentemente aqui no Rio, por exemplo, foi lançado
lançada a Queer Museu, então teve manifestação na porta do Parque Lage para impedir a exposição de acontecer. Então eu fiquei pensando, como seria o Brasil hoje se a pornochanchada fosse hoje, sabe? Uma coisa muito louca. Então, vendo o filme da Fernanda, eu fiquei pensando o quanto é atual toda essa recontagem de história que ela coloca no filme, né? Pra gente repensar, inclusive, como é que tá o Brasil atualmente. E o quanto o filme que remonta a uma época específica do nosso país está atual, né? E isso é assustador. Eu acho que o filme, nesse sentido, ele ganha uma carga, inclusive, dramática e dramatúrgica no momento que a gente está vivendo no nosso país agora também. Inclusive, levando em conta que, como vocês vão ouvir na entrevista, muitos desses diretores não eram exatamente diretores subversivos de esquerda, eram diretores de direita, mas que estavam querendo exercer sua liberdade de expressão artística. E pensar, justamente como você mencionou, Samantha, essa direita raivosa, contemporânea, que escracha as manifestações artísticas que não se adequam a determinados padrões de moralidade, né? E aí, como ela mesma traz no filme dela, como a moralidade é colocada como um valor tradicionalmente brasileiro. Isso é muito interessante. E sobre esse aspecto de que várias outras obras já trabalharam a temática da ditadura, é interessante pensar que, nesse caso em específico, a obra ela se constrói em cima das imagens que foram criadas naquele período, né? Então, é quase como se fosse uma reinterpretação em cima da estética que já existia comentando aquele momento. E é isso que torna o filme tão único. É verdade. E só para ir fechando meu comentário, que eu achei muito fabuloso também na entrevista, Isa, a Fernanda falar que ela não escolheu, ela não tinha um roteiro prévio para ir dali pegando as imagens que estavam na cabeça dela do roteiro, não. Ela foi deixando as imagens criarem um roteiro por ela, e isso eu achei fantástico, né? Ou seja, você tem o seu objeto de pesquisa e você não manipula ele ao seu bel prazer, né? Então, é muito interessante a gente pensar também como foi esse processo de pesquisa do filme e o que ela conseguiu alcançar no final com um resultado que ela realmente conta uma história do nosso país de alguma forma, através dessas imagens de filmes que hoje, por exemplo, com o levante feminista, né, todo esse olhar diferenciado que a gente está para nossas obras de hoje e de antigamente, conseguir colocar de forma crítica um olhar sobre a pornochanchada. Eu acho muito interessante nesse sentido também. Muito bom. E agora, ouçam a entrevista que a gente fez com a Fernanda Pessoa, que tem um conhecimento incrível sobre o tema. A entrevista ficou muito bacana. Primeira coisa que eu queria dizer mesmo, não costumo fazer isso, mas eu queria muito te parabenizar por esse filme, porque Obrigada. Fantástico mesmo, assim. Toda a concepção é muito inteligente, a forma como amarra os temas, assim, gostei demais. Ai, que bom, obrigada. Que legal. Falando um pouco sobre como foi realizar esse filme, né? Como foi um pouco esse processo de selecionar os filmes que foram utilizados, de encontrar eles. Porque eu vi em algum lugar que você levou alguns anos, né, pra procurar tudo isso. Então, como foi isso? O processo inteiro do filme levou 5 anos, né? Eu comecei a fazer a pesquisa do filme em 2012, quando eu tava fazendo meu mestrado. E eu tive a ideia do filme, eu já tinha um conhecimento de pornochanchada prévio, né, de um trabalho que eu tinha feito. E eu tive a ideia de fazer o filme em 2012. Comecei a procurar todos os filmes que eu conseguia levantar sobre dessa época e que poderiam ser considerados pornochanchada. Só esse levantamento já demorou um pouco, né, pra conseguir achar várias fontes bibliográficas também, de onde eu poderia achar esses filmes, quais eram esses filmes. Depois comecei a assistir todos os filmes que eu conseguia achar. Foram ao redor de 150, eu não sei mais o número exato, assim, porque depois de um certo momento eu já era tudo a mesma coisa, quase, né? E aí comecei a assistir tudo, assim, então tinha dias que era isso que eu fazia, assim. Eu assistia 4 filmes de pornochanchada no dia, ia dormir pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí, depois de assistir todos esses filmes, fichar todos esses filmes, né? Fichar todos os traços de história, de política, de qualquer coisa que me contasse alguma coisa sobre a ditadura, eu selecionei 20, que me pareciam os mais representativos dentro desse olhar histórico que eu estava procurando. E aí, junto com o montador, o Luiz Cruz, a gente começou a fazer essa divisão por eixos temáticos
e aí encontrar a estrutura do filme. Aí desses 20, a gente decidiu que a gente precisava de mais alguns, que alguns temas estavam meio subrepresentados, eles estavam nos outros filmes, mas não estavam ali, e acabou chegando nesses 27 finais. Então os temas eles apareceram a partir dos filmes, não eram temáticas que já eram anteriores do seu interesse de pesquisa? Eu tomei essa decisão muito cedo de que eu não ia impor nada antes de ver os filmes e de fichar os filmes, né? Eu queria muito que os filmes me contassem essa história. Eu queria saber o que estava ali que eles podiam me contar. Então, vários temas que eu nem achei que fossem ser um tema se tornaram temas muito importantes do filme. Por exemplo, milagre econômico, né? Que é um tema que eu, antes de olhar para esses filmes com um olhar histórico, eu não tinha a menor ideia de que o milagre econômico era um tema desses filmes. E é um tema muito forte desses filmes. Fala-se muito de valores, de economia, de crescimento econômico, de grandes projetos. Isso está muito presente nos filmes. E isso foram os filmes que me contaram. Não fui eu que fui atrás de querer falar sobre o milagre econômico. E um dos aspectos mais interessantes é como, olhando em retrospecto para esses filmes, a gente consegue ver como eles comentavam justamente esses temas, né, da época e como eles, às vezes tangenciando, às vezes por meio de metáforas, mas sempre burlando essa certa censura, né? Então isso é interessante de perceber. Pensando assim, que todos esses filmes são dirigidos por homens, né? E tem uma frase que é muito utilizada que é nada mais igual a um machista de direita que um machista de esquerda, né? Então, esse cinema que de certa forma se propunha subversivo, no filme é mostrado várias vezes a forma como os corpos das mulheres são retratados, né? E essa subversão é feita em cima dos corpos das mulheres, né? Como é a sua percepção em torno disso? Eu acho que assim, primeiro, eu acho que vários dos diretores desses filmes não são de esquerda. Não necessariamente. Começa por aí, assim. Até hoje, assim, se você for falar com Davi Cardoso, Carlo Mossi, eles são bem de direita, inclusive. Acho que tem uma variação muito grande, assim, dentro dos diretores tem de esquerda, de direita, enfim, tem várias tendências políticas ali dentro. Mas eu acho que uma coisa que é comum de todos, ou de quase todos, é essa objetificação do corpo feminino, né? Esse modo de filmar o corpo feminino e essa utilização do corpo feminino enquanto metáfora para um projeto de Brasil grande, de milagre econômico, né? O corpo feminino ele é sempre visto como esse objeto de troca, que tem muito a ver com esse momento de tentar um crescimento econômico no Brasil, né? Tentar crescer o consumo, tem muito a ver com isso, né? Mas aí também, ao mesmo tempo, essa representação feminina é cheia de contradições, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa objetificação e essa transformação do corpo feminino numa metáfora, a gente tem alguns personagens femininos que são incríveis, que realmente têm uma vontade de lutar contra esse lugar que foi imposto para elas, né? Então a gente tem uma mulher que quer abortar, a gente tem um grupo de prostitutas com consciência de classe que quer fazer uma greve. A gente tem uma atriz de porno chanchada que tem uma autoconsciência impressionante, que ela fala: se não fosse uma atriz de comédias eróticas, eu continuaria sendo uma mercadoria de troca. Assim, é sensacional. Então, de repente, no meio de tudo isso, tem alguns lampejos, assim, né, de personagens femininas super fortes e que estão falando de coisas que ainda são muito atuais, né? Eles estão falando sobre aborto, que ainda é uma questão, né? Infelizmente, ainda temos que, né, lutar para que o aborto seja descriminalizado. Regulamentação da prostituição, né? Então, tem assuntos que são muito atuais e tem essas mulheres muito fortes em alguns momentos. Sim, e às vezes parece que o sexo marcado especificamente no corpo feminino é colocado quase como uma metáfora mesmo da luta de classe. Os filmes, justamente, eles estão falando sobre questões que ainda são. E aí, a gente assiste os filmes e a gente vê como a gente ainda tá 1000 anos-luz pra trás, né? As lutas continuam, né? 40 anos depois a gente ainda tá lutando por essas coisas e esses filmes já estão botando isso em questão. E tem um momento, aí pensando nos aspectos que interseccionam gênero e raça, né? Que é muito colocado, usando os termos que são usados nos filmes, né? A mulata, né? Que a gente sabe que é
uma problemática, assim, nessa abordagem dos filmes. Aí, em um filme específico fala da mulata bunduda, né? E aí a forma como coloca esse mito de formação do Brasil como uma democracia racial, Casa Grande Senzala, né? Naturalizando uma hierarquia, né? Porque eles mostram, assim, as relações entre patrões e empregados como relações abusivas, como relações de satisfação sexual, né? Consentida. Sim, exato. Eu acho que vários desses filmes têm essa relação de trabalho sexualizada, que é um grande mito, né, da fundação do Brasil, uma coisa bem de Gilberto Freire mesmo, né? E que muita gente acredita que isso justamente é uma coisa consentida, tava todo mundo de acordo, né? Todo mundo achando legal ali a miscigenação e todo mundo... Mas não é bem assim, né? A gente sabe que os portugueses vieram aqui e estupraram todo mundo, né? Não é que tava todo mundo ali à disposição dos portugueses. E eu acho que isso tá muito nos filmes, justamente nessa relação entre patrão e empregada, que sempre é uma mulher negra, hipersexualizada, que tá ali à disposição do patrão, e na relação patroa-empregado, que também aparece no filme, né? Então a gente também tem a figura do homem negro objetificado ali, né? Então tá muito relacionado mesmo, a relação de classe sexualizada com a relação racial. E em se tratando de porno chanchada, né? É claro que a questão pornográfica, a questão do sexo vai estar colocada de alguma forma na trama, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção é um dos filmes que sexualizava a tortura. E em se tratando de período da ditadura, isso me pareceu bastante problemático até, assim, né? A forma como era colocado num sentido de um jogo erótico, né? A tortura. Qual que é o contexto desse filme, se você puder falar um pouco? Então, na verdade não tem só um filme, né? Na verdade tem todo um momento do cinema... A gente exporta muita coisa da pornochanchada do cinema exploitation dos Estados Unidos, né? A pornochanchada ela tem duas grandes influências. A comédia erótica italiana e o exploitation americano. Do exploitation americano a gente vai importar um subgênero que chama WIP, que é Women in Prison, né? Mulheres na prisão. Que basicamente são mulheres nuas encarceradas sofrendo os mais diversos tipos de torturas e abusos. E isso é um gênero que deu muito certo no exploitation americano e que a gente importa durante a ditadura. Então, se você for ver os títulos de filmes dessa época, tem vários: Pensionato de Meninas Virgens, Internato de Meninas Violentadas, vários, diversos, assim. E todos eles têm essa coisa muito perversa de sexualizar a tortura. Então, o E Agora José, A Tortura do Sexo, que é o filme que aparece no meu, que é um filme de 79, ele também tem muito a ver com esse WIP, né? O WIP é desse momento, assim, quando a gente importa o WIP é nos anos 70, e ele acaba virando também um subgênero da pornochanchada. Então esse filme, ele tem uma pretensão política muito forte, né? Porque a gente vê o título dele aí, Agora José, mas aí ele vai lá e tem esse subtítulo, A Tortura do Sexo, que já traz essa contradição enorme, né? Dentro do título mesmo. E aí, ao mesmo tempo em que ele é um filme que é um marco, porque ele é o primeiro filme brasileiro que vai falar sobre tortura de civis por grupos paramilitares, ele tem uma erotização da tortura feminina brutal, né? As mulheres estão sempre peladas, sendo torturadas, os torturadores estão sempre tendo muito prazer no que eles estão fazendo. Então, mas ele tá dentro de um contexto um pouco maior. Tem outros filmes dessa época, de um pouco antes até, que já estão lidando com esse tema da tortura de forma sexualizada. É bem complexo. É, bastante. Uma coisa que é interessante também, quando a gente assiste o filme, é perceber quantos paralelos a gente pode fazer com o Brasil atual, né? Sim. Pensar em todas as heranças da ditadura que estão ecoando até hoje, né? E como que foi pra você montar esse filme e passar esse processo todo de curadoria até, né, para escolher isso e pensando nesse contexto contemporâneo. Uma das coisas que muita gente fala depois de ver o meu filme, muita gente fica impressionada com como as coisas não mudaram tanto, né? Muita gente fala, meu Deus, a gente tá vivendo isso de novo, né? Isso que tá acontecendo agora. E quando eu tava fazendo o filme, eu sentia que ele era muito contemporâneo, principalmente na questão do machismo e do racismo, da homofobia. Eu sentia que essas questões
sociais eram muito, muito fortes ainda. Só que uma coisa que foi muito surpreendente, foi uma lição dura do processo, foi que quando eu comecei a fazer o filme, eu comecei a fazer o filme em 2012. A gente não tinha nem tido a reeleição da Dilma, né? E aí eu vi esses filmes e eu pensava, gente, mas... estudava a ditadura, né? Pesquisei muito, li muito. Eu falava, gente, como é possível a gente viver, né? Como que eles viveram um golpe militar e não reagiram e não fizeram nada? Como isso acontece? E aí eu não imaginava que a gente fosse viver um golpe institucional no meio de tudo isso. Então, eu lembro de estar trabalhando na edição do filme e vendo a votação do impeachment / golpe. E era uma loucura, assim, era, meu Deus, é assim que se faz um golpe, né? Uhum. Durante o processo eu não entendia como era possível que um golpe acontecesse e de repente ele vai lá e acontece novamente. Então o filme ganhou uma nova atualidade que eu nem podia imaginar, né? E às vezes a gente pensa, né, como que as pessoas daquela época agiam em relação a isso, mas nós mesmos nos vemos sem ter uma noção de como reagir. A gente vê que realmente, como você reage, como reagir, né? A gente não tá sabendo reagir, a gente obviamente tá bem perdido. E nesse sentido, a gente recentemente fez no nosso podcast um programa sobre os filmes da Lúcia Murat e rolou essa discussão de como que na ditadura militar cada pessoa estava se posicionando, porque algumas pessoas iam para uma militância mais ativa, outras utilizavam o seu trabalho de outra forma, mas que também pudesse ajudar, né? E aí, pensando nos artistas que trabalhavam nessa época, né? Tem aqueles artistas que estavam realmente pensando em uma proposta de arte voltada para o Brasil e refletindo sobre a realidade do Brasil, e os artistas que eram mais escapistas, que importavam estéticas estadunidenses, principalmente, né? E, de certa forma, as pessoas consumiam isso como uma forma de hedonismo e alienação, né? Então, no filme isso aparece muito marcado na discoteca, né? Sim, exatamente. Então, como é que você enxerga, assim, essas artes, esses embates entre propostas artísticas, como elas aparecem tanto no filme, mas que elas também espelham um pouco do que os filmes estão fazendo, né? Os filmes de pornô chanchada foram muito considerados escapistas também, né? Então também acho que essa determinação de que uma arte é politizada e a outra é escapista, ela é complicada, né? Porque nem sempre é assim, né? Eu acho que a pornô chanchada em muitos momentos não tinha uma pretensão política, mas de uma certa forma... Comentava. Ela tava comentando, ela tava mostrando a realidade do que tava acontecendo ali. Às vezes eu acho complicado a gente dizer que, né? Os artistas que estavam importando a música americana estavam fazendo isso a serviço de, né, manter a alienação e tal. O que eu acho da discoteca é que tem muita gente que critica muito a juventude alienada desse momento, né? Que tem uma juventude tanto hippie quanto a juventude disco, que vem a um momento um pouquinho posterior, tinha uma certa alienação do que estava acontecendo politicamente, né? Até no filme tem uma cena que é um menino que tá destruindo o quarto dele, né, chutando, e tem uma voz off que fala: sou politicamente alienado, não ligo para transações econômicas, não sei de nada, quase se orgulhando, assim, de ser politicamente alienado. E isso teve uma grande crítica, né, às pessoas que eram politicamente alienadas nessa época. Agora, na arte eu acho sempre um pouco difícil, porque tem várias formas de se fazer política na arte, né? Eu sinto que nesses momentos, como a gente tá agora, nesse momento de grave crise democrática, indo para uma eleição bem complicada, eu sinto uma necessidade muito grande de politização da arte. Eu acho que a gente não pode ficar apático a isso. Mas acho que tem várias formas de fazer isso também, né? Acho que às vezes nem sempre tentando falar disso diretamente é a forma mais efetiva. Sim, sem dúvida. Né? Às vezes você faz um filme super politizado e o povo, que é quem tem que... né? O povo, o grande público, que é quem tem que assistir o filme, quem tá... não vai ver, entendeu? Não quer ver. Então tem outras formas de você tentar, né, entrar... Tem espaço para vários meios de trazer a discussão. Né? Exatamente. Tem um filme, um documentário da Lívia Pérez, que é O Lampião da Esquina. Não sei se você já viu. Não vi. Quero muito ver, mas ainda não vi. Então, esse filme me lembrou um pouco quando eu tava assistindo Histórias
que o nosso cinema não conta, eu lembrei um pouco desse documentário porque ele aborda justamente esse período da ditadura, sob o ponto de vista de pessoas que participavam de um jornal LGBT, e em um determinado momento a Laerte menciona que cartunistas de então viviam imersos em um meio que era bastante machista e também homofóbico e transfóbico. Na época não se entendia como transfobia, mas colocava tudo no mesmo balaio, assim, né? E aí a gente percebe também isso, né? Ali nos filmes, as figuras LGBT que aparecem são bastante estereotipadas, né? Sim, a figura do personagem gay, que geralmente é um homem gay, né? As mulheres lésbicas são vistas muito como um tabu. A representação das mulheres lésbicas é ainda mais complicada do que a representação dos homens gays. Mas o homem gay é sempre o personagem alívio cômico, cheio de trejeitos, super estereotipado. Ser gay é sempre ser ridículo nesses filmes, né? São personagens que não têm nenhuma profundidade, que eles estão ali apenas pra você zoar deles mesmo, né? E muito difícil ter algum filme que não tivesse essa visão. Também, assim, a grande maioria desses filmes é super homofóbico. Mas aí tem um outro que tem uma coisa mais complexa ali, que você fica... Tá, entendi. No meu filme, no Histórias que o Nosso Cinema Não Contava, tem uma cena do Corpo Devasso que tem o Davi Cardoso numa cena de amor com o Arlindo Barreto, que é o Bozo, né? Sim. Ele é o Bozo. Depois ele vai ser o Bozo. E é uma cena dos dois na cama. E é uma cena, assim... Eu acho ela como um plano super ousado, porque estão os dois pelados. E o plano mostra os dois entrelaçados, aquelas pernas masculinas. É um negócio que você não vê no cinema naquela época, assim. Então, de repente, tem um plano que é tipo, meu Deus, como isso passava nesse momento tão homofóbico, sabe? Então... É isso, assim, é muito complexo, é muito contraditório tudo, né? Desses filmes. Sim, e aí eu acho interessante também que algumas falas dos próprios personagens colocados na montagem que trazem, assim, os pilares, né? Os valores brasileiros tradicionais, que são trabalho, moralidade e pudor, né? Exatamente. Sempre tem os personagens moralistas nos filmes, né? E é engraçado como muitas vezes eles são meio ridículos, assim, né? O Pedro de Lara, quando ele aparece falando... A família é o trabalho, com o suor ele constrói a sua família, nanana. É um personagem meio ridículo, ele aparece ali como também... Já é uma coisa meio fora, assim, sabe? Da narrativa, meio... Que causa um estranhamento, assim, também. É uma coisa meio... Uma moralidade meio irônica, sabe? Um moralismo irônico. Nossa, mas foi um trabalho muito bom de buscar esses filmes mesmo, a forma como foi feita a montagem, a forma como você selecionou os temas e organizou... Parabéns, assim, porque Obrigada, é muito bom, muito que bom bom mesmo. E para finalizar a entrevista, eu vou fazer uma pergunta que a gente sempre faz em todos os podcasts, que é se você tem algum filme centrado em mulheres ou dirigido por mulheres ou uma diretora que você goste da filmografia que gostaria de indicar para os nossos ouvintes. Sim, eu quero indicar uma diretora tcheca que chama Vera Chytilova, que é maravilhosa, e eu já conhecia muito da obra dela, mas eu tive a oportunidade de ver uma retrospectiva dela quando o meu filme foi pro Doc Lisboa. Foi a primeira retrospectiva dela integral na Europa, e ela tem filmes sensacionais, ela mistura muito a pegada documental com a ficção, muito centrada nas mulheres, muito centrada também na questão do socialismo na República Tcheca, né? Muito interessante. Então, recomendo ela. Muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Qualquer comentário ou sugestão, mande um e-mail pra gente no contato@feitoporelas.com.br ou deixe um comentário no SoundCloud. E, bom, gente, o filme Histórias que Nosso Cinema Não Contava estreou no dia 23 de agosto. Verifique se ele está em cartaz na sua cidade. E obrigada pela audiência, pelo apoio e até a próxima. Valeu, tchau, tchau, gente.